Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estou gratíssimo aí à Vida Editorial, César Quinho, Silvio Grimaldo, a todos que trabalharam para a edição deste livro, sobretudo aqueles que conservaram esses textos, que muitos deles são apostilas que eu usei em aula, né? Algumas já meio antigas. A ideia geral do livro foi reunir esses escritos isolados, que tem como tema geral a descrição compactada do que é o espírito da filosofia, qual é o intuito, qual é o propósito com que, desde a antiguidade, alguns seres humanos se entregaram a especular certas questões. E o ponto básico aí é de que quando a filosofia começou não havia um programa de estudos universitários com o nome de filosofia, ou seja, não havia um repertório de questões estabelecidas e padronizadas, tá certo? Com uma bibliografia pronta para você estudar, tá certo? E se vocês observarem a evolução da filosofia, pelo menos até o século XVIII, vocês verão que isto não existiu durante todo este tempo, né? Isso, com algumas exceções, mas temporárias em algumas escolas. Mesmo naquele local e naquelas situações em que a filosofia alcançou o máximo de formalização pedagógica, isso é, no ensino escolástico, mesmo aí, vamos dizer, o cume do ensinamento era uma coisa que se chamava questiones quod libetales, que era, assim, um professor, vamos dizer, consumado, renomado, né, que estivesse no topo da carreira, era convidado a responder qualquer questão que a congregação, professores e alunos lhe colocasse. Tá certo? Então, existe, de Santo Tomás de Aquino, tem lá, né, alguns volumes de questiones quod libetales, onde se podia colocar qualquer questão, fora de qualquer programa estabelecido. Tá certo? Mais ainda, você também verificará que algumas das obras fundamentais da filosofia medieval não foram escritas dentro de um programa pedagógico pré-estabelecido, mas foram escritas para responder a questões colocadas pela própria situação histórica. Tá certo? Este é o exemplo, por exemplo, da Suma contra os Gentios. Na época havia uma grande penetração de material escrito de origem islâmica, em geral árabe, tá certo? Embora muitas vezes a gente chame de árabes que eram na verdade iranianos, tá certo? E isso evidentemente colocava várias questões que não faziam parte do repertório do programa filosófico das universidades, tá certo? Questões que eram suscitadas pela comparação entre as doutrinas cristãs e islâmicas. E foi justamente para responder a estas, vamos dizer, a esse tipo de dificuldades que Santo Tomás de Aquino escreve a Suma contra os Gentios, que, na verdade, como, vamos dizer, exposição integral da sua filosofia, é até mais importante do que a Suma teológica. Porque a Suma teológica é escrita para os estudantes principiantes, tá certo? E ela se apoia amplamente na autoridade das escrituras, o que Santo Tomás de Aquino não faz na Suma contra os Gentios, onde ele sabe que ele está falando para um público que não participa das premissas teológicas cristãs. Quer dizer, alguém que não aceita a revelação cristã, ou pelo menos não a aceita nos termos em que os cristãos aceitam, porque há uma parte, há certos aspectos da revelação bíblica que os muçulmanos aceitam, mas interpretando-a do seu jeito, tá certo? Quer dizer, completamente diferente e radicalmente incompatível, às vezes, com o sentido cristão originário. Então, ele mesmo diz, aqui eu estou argumentando em bases puramente filosóficas, eu não tenho o respaldo teológico que eu tenho quando estou me dirigindo a um público de estudantes cristãos. Então, para o estudante de filosofia, a Suma contra os Gentios é muito mais importante do que a Suma teológica.
tá certo? Então, justamente esta obra central, e que, na verdade, como construção, é uma absoluta obra-prima, né? E que ilustra muito bem aquele princípio do Erwin Panofsky, da identidade de estruturas entre as catedrais góticas e os tratados escolásticos. Parênteses, a explicação histórica que Panofsky dá para isso está errada, mas a identidade de estrutura realmente existe, tá certo? Aliás, esse é um dos temas que eu toquei de raspão aí neste livro. Nesses escritos todos, eu sempre fui respondendo não a questões filosóficas no sentido escolar da coisa, tá certo? Mas a questões colocadas pela realidade mesmo, pela realidade da história, da sociedade, da cultura, tá certo? Da vida humana, da vida moral, que exigissem uma análise filosófica para destrinchar da confusão do debate público quais eram as questões substantivas que estavam por baixo, tá certo? Então, vamos dizer, desde o início da minha, chamemos assim, carreira filosófica, eu acho até engraçado que a filosofia seja uma carreira, desde o início dela, eu sempre tive um certo horror das questões filosóficas prontas. Temas como, por exemplo, liberdade, né, e determinismo, tá certo? Ou questões de filosofia da linguagem, ou questões de lógica, etc. Tudo isso faz parte do repertório, faz parte do programa universitário, tá certo? E eu estou convicto de que a filosofia que nasce em resposta a estas questões já é uma espécie de filosofia de segundo grau. É uma espécie de comentário escolar à filosofia e não à filosofia propriamente dita. Vocês verão que ao longo da história humana não houve uma só obra-prima da filosofia que nascesse em resposta, vamos dizer, a um simples programa pré-estabelecido. Mesmo porque, né, a inspiração básica da filosofia, que é de reorganizar um mundo interior, né, pelo menos um mundo conceptual, para adaptá-lo ao estado presente dos conhecimentos e portanto, adaptá-lo, torná-lo apto ao tratamento das questões colocadas por esse estado do conhecimento, ele é radicalmente hostil à fixação num programa. Porque os conhecimentos humanos, eles crescem e se modificam todo dia. Todo dia você tem novidades, algumas completamente inéditas e inesperadas, tá certo? Então, como é que um programa que está estabelecido pode lidar com isso? Tá certo? Então, nós temos aquele mesmo problema. Eu me lembro que numa época que eu trabalhava numa revista de educação, da editora da Fundação Victor Civita, a revista que pretendia orientar os professores secundários, né, eles tinham muita preocupação, vamos dizer, de criar uma ligação entre o ensino secundário e a pesquisa científica. E eu sempre dizia, olha meu filho, isso aí é perda de tempo, porque esses garotos, quando eles estão com 11, 12 anos, eles não vão participar de pesquisa científica alguma, tá certo? E quando eles se tornarem adultos e puderem participar de pesquisa científica, tudo aquilo que eles estudaram no ginásio já está superado, modificado ou integrado numa outra estrutura. Então o que você tem que se ater na medida do possível é aqueles elementos do método científico que sejam permanentemente válidos, tá certo? Elementos de lógica, por exemplo, né? Ou vamos dizer, até o conceito central, básico do método científico, tal como foi criado por Galileu e Claude Bernard. Então isso deve ser ensinado como um dado histórico, não que a concepção de Galileu e Claude Bernard possa ser usada na prática, tá certo? Sem nenhum acréscimo ou modificação hoje em dia, mas como um dado histórico continua válido e importante. Então, vocês deviam ensinar essas coisas, vamos dizer,
do passado, em vez de vocês tentarem apreender, pregar com as mãos um presente que está escorrendo e que daqui a pouco vai ser passado, né? Quer dizer, essa permanente atualização do ensino secundário é absolutamente utópica, desnecessária e vai dar aos alunos a ilusão de que eles estão muito atualizados com a ciência, quando a dura verdade é o seguinte: ninguém está atualizado com o estado das ciências. Eu me lembro quando eu li o livro chamado Sonho de Descartes, cujo autor, esqueci o nome do autor agora, ele informava que anualmente se publicavam 40 mil trabalhos originais só na área de matemática pura. E que esses trabalhos eram tão requintados e tão especializados que os chefes dos departamentos não conseguiam entender quais eram os temas que os seus subordinados estavam estudando. Tá certo? Quer dizer, o camarada que decidia, né, a alocação das verbas para esta ou para aquele estudo, ele não entendia a respeito do que era o estudo, então era mais ou menos no sorteio. Fechava os olhos, dava a verba para um, negava para outro e assim por diante. Então, como é que você quer que garotos de ginásio estejam atualizados com isto? Não é isso? Então, essa espécie de atualização quantitativa, ela é utópica e inviável. Tá certo? No entanto, é claro que estes avanços da ciência, eles provocam debates que vão muito além do círculo profissional científico, debates que afetam a sociedade inteira e que eventualmente resultam na promulgação de novas leis, resultam em mudanças sociais, mudanças culturais, mudanças de códigos morais, etc, etc. Ou seja, tem um impacto formidável na sociedade. E justamente aí entra uma confusão na qual o filósofo pode dar uma contribuição efetiva, tá certo? Efetiva e, digamos, até profilática, se não curativa, às vezes. Né? Isso quer dizer que a confusão dos debates públicos, ela tem um efeito, né, psicológico profundo nas pessoas, porque afinal de contas esses debates públicos representam para os indivíduos concretos, dizer, a formação da autoridade social, a formação de um consenso que para a mente deles terá, vamos dizer, a posição de uma autoridade, de algo que ele pode confiar. Né? Isso quer dizer, supõe-se que existe uma comunidade de cientistas, de intelectuais, né, de grandes mentes, tá certo? Cujas ideias e cujas crenças têm para a massa popular uma autoridade semelhante à que o clero católico tinha na Idade Média. Ou seja, mesmo o indivíduo incapaz de compreender do que os clérigos e professores estavam falando, ele confiava naquela classe, naquela categoria, naquele grupo de indivíduos, como sendo uma espécie de faróis, quer dizer, os guias da sociedade, os caras que tinham, os detentores do conhecimento. Da mesma maneira, a massa hoje tem essa expectativa voltada para os cientistas e intelectuais. E quando estes mesmos entram num estado de confusão, eles mesmos já não sabem do que estão falando, né? A massa não sabe disso. A massa continua ouvindo, tá certo? Aquela conversa de loucos e atribuindo a ela, vamos dizer, um peso de autoridade que, na verdade, ela não tem, absolutamente. Então, mais do que nunca, é necessário esse esforço permanente de estar esclarecendo essas questões e puxando, né, a conversação pública, desde esse confronto de estereótipos, o confronto, vamos dizer, de símbolos que aparecem nesses debates, até, se possível, as questões fundamentais e substantivas que estão realmente, né, em conflito. Tá certo? Existe o conflito aparente, que é a troca de argumentos, ou às vezes até de insultos entre diferentes facções, e existem os problemas substantivos, quer dizer, dificuldades reais que não foram resolvidas e que, em princípio, teriam que ser resolvidas antes que as questões colocadas ostensivamente nesses debates pudessem ser arbitradas. Tá certo? Então, nesses dias mesmo tem havido, vamos dizer, toda uma polêmica aí, né, a respeito da questão do movimento gaysista versus evangélicos, tá certo?
E eu tenho certeza absoluta de que todo este debate está travado em cima de estereótipos que não têm nenhum fundamento na realidade. Palavras que não querem dizer nada, 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 nada. Tá certo? Mas que, para os seus ouvintes e leitores, tem um impacto emocional que se substitui, vamos dizer, à referência real, se substitui aos objetos reais e que passam a ter, vamos dizer, uma espécie de peso específico. Tá certo? Então, hoje mesmo eu estava aqui conversando com a Rojane, expressões como, por exemplo, a palavra de Deus, né? É uma expressão que está na boca de todo mundo. Então, quando católicos ou evangélicos entram nessa discussão sobre gaysismo, sobre outras questões morais, eles se referem à autoridade de algo que eles chamam a palavra de Deus. Não é isso? Porém, o que é a palavra de Deus? É a Bíblia. Quer dizer, você quer dizer que aqueles sinais que estão impressos na página são a palavra de Deus? Não pode ser. Né? Porque estes sinais não trazem em si o seu próprio significado. Esse significado só se atualiza na mente de quem lê. E como dizia Aristóteles, a verdade ou a falsidade está no juízo e não na proposição. O que é a proposição? É uma mera frase. O juízo é o entendimento real e, portanto, o sentimento de aprovação ou desaprovação que a alma humana, que a mente humana tem no instante em que houve a proposição. Então você jamais pode dizer que tal proposição é verdadeira ou falsa. Ela se tornará verdadeira ou falsa conforme o sentido que você apreenda nela. Se você diz que a palavra, o texto da Bíblia é idêntico, tá certo? Ainda que haja uma variação de traduções, etc., em princípio é idêntico. Né? Então, várias pessoas lendo a mesma edição da Bíblia, a mesma tradução, entendem-na de maneira completamente diferente. Então, e algumas dessas maneiras são ostensivamente falsas. Se você disser que a Bíblia, vamos dizer, o papel onde está impresso, né, aquelas palavras, é a palavra de Deus, então continua sendo a palavra de Deus no instante em que o teólogo da libertação a compreende de maneira totalmente invertida. Então, a palavra de Deus não pode estar num papel, né? Ela vai de Deus para a alma humana. Isso é no instante que você lê, ou se estabelece, ou não se estabelece, vamos dizer, um contato com o intuito divino. E é aí que está a palavra de Deus, e não no papel impresso. Né? Ou seja, quando você diz que a Bíblia é a palavra de Deus, você está raciocinando metonimicamente. A Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia é o signo da palavra de Deus. E esse signo, no instante que você o decifra, você capta ali ou a palavra de Deus, ou a palavra do capeta, ou a sua própria imaginação, onde você atribui sentidos que Deus não poderia ter colocado ali. No mínimo, porque Deus não é idiota. Pelo menos Deus não é tão burro quanto você. Tá certo? Então, uma das características da mente contemporânea é que ela é ferozmente metonímica. Ou seja, ela sempre toma a causa pelo efeito, o instrumento pelo agente, a parte pelo todo, sistematicamente, e não percebe que é metonímica, acha que está falando de coisas, de fatos do mundo, quando está falando apenas da sua própria linguagem. Tá certo? Então, isso aqui podemos tomar como norma. Nós estamos assim, no império da metonímia. Tá? Então, quando as pessoas começam a discutir metonímias, então você cria, vamos dizer, oposições e cria dificuldades que na verdade não existem, tá certo? Que poderiam facilmente ser explicadas por um exame dialético que escalonasse os vários sentidos, né, possíveis da palavra ou do texto bíblico que você está usando e que os articulasse uns aos outros de uma maneira racional. Aí sim você saber do que está falando. Mas acontece que ninguém está fazendo esse serviço. No caso brasileiro, eu juro para vocês, não é vaidade minha, mas só eu estou fazendo isso. Ninguém mais. Todo mundo está interessado em dar opinião e tomar posição, tá certo? Ou então em parecer bonito. Ninguém tem esse anseio de clareza que eu tenho.
que é um anseio verdadeiro, sincero, e que eu tenho desde a infância, até por um complexo de infância que eu tinha, porque quando eu era moleque, eu achava que todo mundo estava entendendo tudo e que o único cego era eu. Hoje eu continuo tão cego quanto antes, só que agora eu sei que os outros também estão cegos, tá certo? Pobre consolo, não é isso? Isso aí é como você se consolar e dizer, não, tem muita pessoa que está pior que eu. Eu falo, bom, e o que eu ganho com isso? Não é isso? Quer dizer, eu estou lá devendo 2 milhões de dólares. Ah, mas fulano está devendo 15. Eu falo, e isso paga minha dívida? Eu falo, claro que não. Então, mesmo porque a sua dívida não é comparativa, né? A sua dívida se expressa num valor absoluto. Quer dizer, não é 12, não é 2 sobre 15 que você deve os dois, tá certo? Então, esse também é outro pensamento metonímico, né? Então, o número, vamos dizer, de confusões que a gente observa no debate brasileiro é uma coisa de você chegar a um ponto em que você começa a desconfiar que está realmente num hospício, tá certo? Onde todo mundo absolutamente entusiasmado com as suas próprias crenças e realmente indignado com a crença contrária, mas frequentemente eles não percebem que estão dizendo a mesma coisa ou que estão cometendo o mesmo erro, tá certo? Então, inclusive na aula do seminário daqui a pouco eu vou entrar em detalhes sobre algumas questões contemporâneas. Mas vocês verão que todos estes escritos que estão reunidos nesse livro, todos eles são suscitados ou por um acontecimento contemporâneo, por um debate corrente, tá certo? Ou por uma questão que alguém me colocou. Se a pessoa coloca a questão simplesmente por curiosidade escolar, eu geralmente não presto atenção. Mas quando eu vejo que aquilo expressa um drama real da pessoa, uma dificuldade real, então daí, por assim dizer, eu não resisto a examinar aquilo. Às vezes até perguntas idiotas, perguntas cretinas. Eu digo, bom, por trás da pergunta cretina, às vezes se esconde uma questão difícil e até dolorosa. Então não temos que prestar atenção na forma cretina de que o indivíduo revestiu um drama real, mas sim na própria substância do drama real, e é esse então que temos que responder. Na verdade, se vocês repararem bem, aqueles que acompanharam os meus livros, meus escritos, meus ensinos ao longo do tempo, vocês verão que essa é a minha única preocupação. Eu não estou absolutamente interessado, vamos dizer, em construir um sistema doutrinal, tá certo? Em construir uma espécie de catedral gótica, tá certo? Os meus ensinamentos, mas exclusivamente em lançar alguma luz sobre isso, em parte para esclarecer a minha própria mente e para eu saber o que fazer perante essas questões, mas em parte porque eu vejo que sofrimentos humanos reais decorrem de colocações irreais dos problemas. Não é isso? Então, e sobretudo isto me deu a ocasião de explicar às pessoas que esta motivação com que eu estou praticando a filosofia, esta é a inspiração originária da filosofia. Esta é a raiz daquilo que eu chamei o projeto socrático, aquilo que no curso História Essencial da Filosofia eu chamei o projeto socrático. Vocês verão que nos diálogos socráticos, todas as questões que aparecem e que motivam, que dão ocasião aos diálogos, são questões reais da vida ateniense, ou questões da política, ou questões pessoais, né? Como, por exemplo, esses dias eu estava citando o caso do indivíduo que encontra Sócrates na porta do tribunal, e Sócrates está sendo processado naquele tribunal, e o indivíduo está ali processando o seu próprio pai. Tá certo? Então se confrontam na prática, na situação biográfica real de Sócrates, duas concepções opostas da justiça. Não concepções teóricas, mas concepções reais que estão orientando as ações efetivas daqueles indivíduos. Porque o interlocutor de Sócrates, ele acredita piamente que ele está ali movido por um sentimento de justiça. E Sócrates, ironicamente, concorda, como diz, na base do médico mandou não contrariar. Mas ele sabe que é uma falsa concepção da justiça, e esta falsa concepção da justiça gerou esta imensa tragédia do sujeito que está processando seu próprio pai. E assim também em outras
em todos os outros diálogos, nunca é uma questão escolar, uma questão puramente teórica. Nunca, nunca, nunca. E isto é importante você notar que a filosofia surge como filosofia moral e filosofia política. Claro que isso não se aplica aos pré-socráticos, tá certo? Mas o primeiro episódio histórico em que a filosofia aparece como, vamos dizer, uma unidade autoconsciente é com Sócrates. Não é isso? Os filósofos anteriores não tinham nem mesmo a ideia de que eles estavam praticando uma atividade que era a mesma em todos os casos. Eles não tinham noção da unidade daquilo que estavam fazendo. Eles lançavam uma questão aqui, outra questão ali, em geral, questões referentes à natureza. Por isso mesmo Aristóteles chamava de os filósofos físicos, tá certo? Mas a primeira vez onde você vê a filosofia abrangendo todo o território que se tornará o seu, historicamente, e fazendo isso como uma atividade autoconsciente, que sabe que é diferente das outras atividades intelectuais circundantes, é com Sócrates. Então, digamos, Sócrates é o fundador da filosofia tal como nós a conhecemos, embora os seus antecessores tenham dado peças isoladas para a construção desse conjunto. Então, para saber o que é filosofia, a primeira coisa é ouvir e meditar o que Sócrates está dizendo. E lição número 1, Sócrates não trata de problemas escolares, ele trata de problemas reais, cabeludíssimos e urgentes, tá certo? E, na medida do possível, procura levá-los até um patamar de clareza que inclui, vamos dizer, o julgamento dessas questões à luz de um conhecimento superior, de ordem, podemos dizer, revelada, tá certo? Ao qual Sócrates tem um acesso muito parcial e momentâneo. Sócrates diz que ele é conduzido por um espírito, tá certo? Que ele chama um daimon, tá certo? Que em certas circunstâncias da vida o impede de fazer certas coisas que são erradas e o obriga a fazer outras que são certas, isto às vezes até contrariando a vontade do próprio Sócrates. O fato de que o daimon contrarie Sócrates mostra que ele não é um elemento da psique de Sócrates. Ele é como se fosse um tribunal de instância mais elevado que toma decisões e as impõe a Sócrates, às vezes contra a vontade dele. Tá certo? Então, digamos que, de algum modo, Sócrates tem um vislumbre das leis divinas que estão acima das próprias leis cósmicas e mais acima ainda das leis da sociedade. Esse conflito, esta dialética entre as leis da sociedade, as leis da cidade e as leis eternas não escritas é um tema constante que havia aparecido no teatro grego. Tá certo? Então, aparece muitas vezes sob variadas formas, mas aparece sempre de maneira analógica, através de um símbolo literário. Tá certo? Mas em Sócrates isso aparece de maneira explícita, totalmente consciente, e não através de um véu de símbolos. Né? Então, sempre, vamos dizer, por trás dos conflitos que agitam a sociedade, existe a referência, às vezes longínqua e nebulosa, às leis não escritas, às leis divinas que seriam a arbitragem final daquilo. De fato, elas são a arbitragem final, mas nós não as conhecemos de maneira total e final. Nós as entrevemos. Tá certo? E a prova de que nós as entrevemos é que quando Sócrates, após ter destrinchado as questões, o confronto dialético tal como se apresenta a ele é convidado a dizer, bom, mas se isso tudo não é verdade, o que é verdade então? Ele conta um mito em vez de expor uma doutrina, ou seja, ele também não tem o domínio intelectual completo daquilo, dessas verdades superiores. Este é um ponto fundamental. Vamos dizer, o acesso a um mundo transcendente das leis divinas é um fato documentado ao longo da história, talvez o fato mais amplamente documentado que existe. Sócrates no alto do Monte Sinai, são os apóstolos recebendo o Espírito Santo, são os profetas do Antigo Testamento recebendo missões divinas, Santa Teresa de Ávila conversando com
com Jesus Cristo, tá certo? É, é, e não são só santos e profetas que têm esse vislumbre. Hoje em dia você tem documentadamente, são coisas que já deviam acontecer antigamente, mas não havia documentação científica a esse respeito. Você tem milhares e milhares de casos de pessoas que estiveram em estado de morte clínica, sem atividade cerebral ou cardíaca, e que voltam então contando as suas visões do céu e do inferno e reforçando essas narrativas com o conhecimento de fatos que se passavam não no céu, no inferno, mas na terra mesmo, em volta deles, porém em lugares distantes, onde eles nada poderiam ter percebido, nem mesmo se estivessem vivos e acordados. Tá certo? Então, esta documentação é uma coisa tão imensa. Eu recomendo, né, para vocês o livro do Whittle Perry, A Treasury of Traditional Wisdom, onde ele vai mostrando que as experiências de acesso ao mundo transcendente, elas são mais esquematicamente as mesmas em todas as épocas e culturas, independente até da religião do cara. O que acontece hoje também nesses experimentos de morte clínica. Então, bom, isso é uma coisa tão amplamente documentada que negar a existência disso ou explicar tudo isso como fantasia é uma coisa de uma ousadia, tá certo? É como até escrevi recentemente, é um exagero de dogmatismo, exagero histérico de dogmatismo ateísta. Né? Eu falo, não, eu me considero superior a todas essas pessoas que tiveram essa experiência, e eu, sem tê-las tido e sem nem ter estudado o negócio, já posso julgar tudo e dizer que não vale. Tá certo? Mas é evidente, nós não estamos aí para discutir nem com Rodrigo Constantino, nem com o João Ricardo Moderno, com nenhuma dessas pessoas. Nós estamos tentando falar a sério, tá certo? Né? E não tentando, vamos dizer, mostrar com aula como nós somos gostosos, etc. Não é este o problema. Né? A interferência de pessoas puramente vaidosas, de pessoas puramente exibicionistas nesse negócio, é uma coisa de uma imoralidade atroz, porque nós estamos falando de questões que decidem a vida de milhões de pessoas, meu Deus do céu. Então tem que falar com o respeito devido, quase com um temor reverencial, tá certo? E não, vamos dizer, tomando isso como ocasião para você mostrar como você é gostoso e sábio, etc, etc. Então, a existência deste mundo das leis divinas e a possibilidade de um acesso imperfeito e momentâneo a ela é uma coisa tão amplamente mais amplamente documentada na história do que a existência de qualquer personagem histórico. Então, se você pegar todos os testemunhos que existem sobre a vida de Napoleão Bonaparte, todo mundo que viu e ouviu Napoleão Bonaparte em pessoa, tem menos documentos sobre isso do que sobre essas coisas que eu estou falando. Tá certo? Então, na hora que você começa a reunir essa documentação, você diz, não, peraí, este é um fato conhecido da humanidade. Tá certo? Sem contar todo o campo enorme, vamos dizer, dos milagres, tá certo? E das revelações pessoais, etc, etc. Quando você reúne tudo isso e fala, pô, se existe uma coisa da qual não se pode duvidar é que essas coisas aconteceram. Né? E a mera possibilidade, a mera hipótese de, não, eu vou encontrar uma explicação materialista para isso, fala, bom, você está prometendo uma coisa no futuro que você não vai realizar, mas você já dá como realizada e começa a tomá-la como já a toma como premissa para o julgamento de coisas que você nem conhece. Então, uma atitude, vamos dizer, cientificamente indefensável, né, e intelectualmente idiota, para dizer o mínimo, para não dizer desonesta. Então, tudo o que Sócrates faz é tentar examinar os debates públicos do seu tempo, tá certo? À luz do vislumbre que ele tinha dessas leis eternas. Vislumbre imperfeito, evidentemente, mas suficiente para lançar luz sobre essas questões e devolvê-las, vamos dizer, desde o falatório público até a verdadeira substância das questões que estavam sendo discutidas. Então, nesse sentido, eu quis praticar a filosofia desde sempre, e foi a isso que me dediquei, tá certo? Sem assumir, vamos dizer, profissionalmente a identidade de filósofo, porque eu acho que é simples
fato da filosofia ter se transformado numa profissão, coisa que só aconteceu muito recentemente, é coisa dos últimos 15 anos, né? Já é um sinal de degradação extrema, porque nenhuma formação profissional pode garantir que o indivíduo vai estar realmente preparado para isso, tá certo? Onde a formação profissional garante que ele está preparado para tratar das questões que lhe foram ensinadas na escola, mas as questões, por definição, não são as questões reais que estão em conflito no debate público, tá certo? Então, nestes estudos reunidos, são estudos sobre questões pontuais, esta questão, aquela. Mas um certo grupo delas, num certo grupo delas, foi possível, então, eu tornar mais explícita esta concepção da filosofia, baseada, sobretudo, no exemplo de Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, nesse sentido, nós podemos chamar, vamos dizer, em nosso apoio, o testemunho, vamos dizer, da história da filosofia, historiadores da filosofia. Todos eles sabem que foi entre Sócrates e Aristóteles, passando por Platão, que a filosofia se autodefine como uma atividade autoconsciente, né, e diferente das outras e com uma identidade própria. Então, o que quer que tenha se passado depois na história da filosofia sempre toma como referência este ponto de partida. Mais ainda, você verificará que todos os grandes passos dados na história da filosofia, todos os avanços, por assim dizer, para usar um termo da moda, certo? Na atividade filosófica, eles sempre se deram por um retorno a questões fundamentais e, portanto, por uma recusa de aceitar a formulação consensual estereotipada dos problemas. É o mesmo que dizer que nenhum filósofo jamais tratou das mesmas questões que outros trataram. E por isso, quando vem os professores dizer, não, existem aqui as questões filosóficas eternas, etc. Não, não há nenhuma questão filosófica eterna. As questões estão permanentemente mudando e é justamente em reequacionar, reformular as questões que está uma das atividades fundamentais dos filósofos. Vocês viram que praticamente todos eles começam a sua especulação filosófica dizendo assim, olha, o problema não é esse que vocês estão falando, o problema é outro. E se o problema é outro, não pode ser o mesmo. Então, isso quer dizer que quando você observa ali, por exemplo, Santo Tomás, Duns Scott, eles estão recolocando os problemas fundamentais. Eles não estão partindo, vamos dizer, de uma formulação programática pronta e estereotipada. Não estão oferecendo novas respostas aos mesmos problemas. Eles estão tentando dirigir o foco da atenção desde problemas estereotipados para problemas substantivos. Mesmo quando não conseguem ter as respostas. Ou seja, mesmo quando você não consegue ter a solução desses problemas, é melhor você estar orientado para a realidade do que você estar orientado apenas para uma disputa de palavras e símbolos culturais estereotipados. Tá certo? Mesmo quando você não tem a solução, bom, é melhor estar na realidade do que estar perdido como cego em tiroteio, achando, ao contrário, que está orientadíssimo e sapientíssimo. Então, quando você estuda a história da filosofia, você vê que cada grande filosofia começa com uma reformulação completa dos problemas. E começa, por quê? Porque entre uma filosofia e outra, o conhecimento humano aumentou. Chegaram novas informações. E a formulação antiga já não basta, você precisa reformá-la. Entendeu? Reformar e às vezes modificar completamente. Então, você vê, se você pegar o exemplo mais característico e mais explosivo da modernidade, que é René Descartes. René Descartes coloca no centro da filosofia um negócio chamado eu. Você pode procurar referência ao eu em toda a filosofia anterior, não tem. Mas é que de repente ele percebeu que havia certas experiências e certos dados, vamos dizer, da ciência e da cultura contemporânea que exigiam a convocação desse novo elemento ignorado dos séculos, que se chamava o eu. No século XX você verá um novo retorno ao eu, tá certo? Na filosofia existencialista. O que é o existencialismo de Jasper, Gabriel Marcel, tantos outros, o próprio Jean-Paul Sartre, senão, vamos dizer,
um apelo a que as questões sejam colocadas desde o ponto de vista do eu biográfico concreto. Dr. Ortega y Gasset, outro exemplo, tá certo? Só que o eu que eles falam já não é o eu de Descartes. O eu de Descartes é, como é que se diz, uma experiência momentânea, é a tomada de consciência que você tem de que você está pensando, e de que, portanto, você é existente porque pensa. Como Descartes considera que esta experiência é a única certeza efetiva que nós temos, ele a toma como centro de construção de todo o seu sistema filosófico. Porém, o eu de que falam os existencialistas já não é apenas o eu pensante, é o eu da existência concreta. É o eu que sofre, que teme, tá certo? Que tem esperança, tá certo? E que tem que decidir a sua vida. Não é isso? Então, o que eles fazem então? Eles modificam o conceito do eu. O eu cartesiano já não serve, você tem que acrescentar alguma coisa. Então, não se pode dizer que eles estão oferecendo uma nova resposta ao mesmo problema de Descartes. Não, eles modificaram a questão mesma. E a colocaram de uma maneira que era mais apropriada ao estado de coisas na sociedade e na cultura em que eles estavam. Tá certo? Então, a filosofia é uma atividade permanente de esclarecimento. Tá certo? Claro que não se pode reduzi-la, vamos dizer, a um esclarecimento da linguagem, como pretenderam, vamos dizer, pretendeu a escola analítica, porque por trás da linguagem existem questões reais, substantivas, pessoas de carne e osso e assim por diante. Tá certo? Tratar tudo isso apenas como análise da linguagem é a mesma coisa que você confundir a comida de um restaurante com o cardápio. Quer dizer, quando ele fala, o dono do restaurante fala para o seu cozinheiro, nós temos que modificar o nosso cardápio. O que o cozinheiro faz? Ele faz novas comidas reais. Né? Não é que ele pega o cardápio e fala, não, então vamos escrever tudo diferente aqui, não modificando o nome das comidas. Não. Quando ele fala modificar o cardápio, está raciocinando o quê? Metonimicamente. Não é modificar o cardápio, modificar as comidas que estão referidas no cardápio. Não é isso? Então, o que os filósofos fazem é isso. Eles não estão reformulando apenas o cardápio, tá certo? Mas estão colocando dentro da lista que está ali no cardápio novos elementos que não existiam ou não tinham sido percebidos antes. Então, esta é a finalidade da filosofia, esclarecimento permanente das questões tal como se apresentam concretamente na cultura e na vida humana e não somente na linguagem. Claro que a análise da linguagem faz parte disto, mas como um instrumento auxiliar, cuja importância não deve ser muito enfatizada ou exagerada. Porque a maior parte dos elementos que você lida são elementos que ainda não têm uma formulação linguística. São elementos de experiência interior e exterior que às vezes escapam da expressão linguística. Por exemplo, quando apareceram os fenômenos, vamos dizer, das duas guerras mundiais, tá certo? E das tiranias totalitárias, impondo aos seres humanos uma quantidade de sofrimento e de situações absurdas que elas não conseguiam expressar verbalmente. Se você lê hoje, por exemplo, a obra de Alexander Zinoviev, Alexander Zinoviev era um professor de lógica, lógica matemática, e ele usa o seu instrumental lógico para criar uma nova linguagem capaz de descrever o que é a situação real vivida pelos cidadãos do Império Soviético, da União Soviética. Experiência que, portanto, transcendia os meios linguísticos de expressão dos próprios personagens que estavam vivendo. Tá certo? Então, como poderia isto ser uma mera análise da linguagem se a linguagem para expressar aquilo não existia no momento? Então se tratava, sobretudo, vamos dizer, de sentimentos e vivências mudas do coração humano, que Zinoviev vai puxar de dentro da alma humana e dar uma expressão linguística finalmente. E é evidente que a análise da linguagem de Alexander Zinoviev não é a mesma coisa que a análise que o próprio Zinoviev está fazendo dos acontecimentos e das experiências reais. Tá certo? Então, como dizer, a filosofia analítica é uma filosofia de brinquedo, que transforma, vamos dizer, as questões mais temíveis da existência humana
em meros jogos de linguagem. Eu digo, bom, isso é bom, tá certo, para quem quer ficar se divertindo em casa, mas não para quem quer, vamos dizer, meter a mão na massa, tá certo? Então, é um divertimento acadêmico apenas. Às vezes produz coisas de real utilidade, não se pode negar. Mas, quando eu digo que a função da filosofia é lançar luz sobre estas questões reais, então não estou me referindo a meras questões, mas de linguagem ou de lógica. Às vezes, você não pode esquecer, vamos dizer, que a própria lógica como disciplina científica, ela é um dos dados da situação existencial e social que nós estamos vivendo. Tá certo? Ela tem uma função dentro do universo da ciência, da tecnologia, etc, etc. E ela é, por assim dizer, é uma força social. Então ela tem que ser analisada também como força social e não somente dentro, dizer, dos detalhes formais da própria lógica. Né? Então, essa foi, vamos dizer, a inspiração de todos os estudos desse livro. Nesse sentido, ela continua o esforço que eu comecei no livro que chamou a dialética simbólica, quer dizer, de esclarecer questões parciais antes sequer de arriscar, vamos dizer, estudos de maior envergadura sobre ou fenômenos de mais vasta duração ou sobre questões mais fundamentais da própria filosofia. Então são, como se diz, estudos monográficos sobre, pega um assunto, outro assunto e tenta levar até o seu esclarecimento sem a presunção de que as várias conclusões vão se articular num sistema filosófico. Isso pode acontecer a despeito das minhas intenções ou não acontecer, mas para mim é absolutamente indiferente. Tá certo? Toda a filosofia é ao mesmo tempo, ela é, como se diz, sistemática, no sentido de que o próprio esforço de esclarecimento supõe um desejo de unidade do conhecimento, mas é também a filosofia aporética, isso é movida por aporias ou por dificuldades insolúveis, que portanto não tem como se integrar em sistema nenhum. Toda a filosofia é inseparavelmente essas duas coisas. Por um lado ela é um sistema e por outro lado ela é um conjunto, vamos dizer, de observações e especulações parciais irredutíveis a qualquer exposição sistemática. Tá certo? E no caso, a minha também não é diferente. Existe um anseio ali de unidade e coerência do conhecimento. Esse anseio não se realiza. Se eu o realizasse, eu seria, como pretendeu Hegel, o último filósofo. Crio aqui o sistema, respondo a todas as perguntas, e daí, depois de mim, né, como disse o mundo, nada mais disse, nele foi perguntado. Existe hoje essa pretensão na chamada teoria geral das ciências físicas, que pretende alguns camaradas acham que articulando física quântica com a relatividade geral, você terá a explicação total do universo. Essa presunção é absolutamente falsa em si mesma, além do projeto várias vezes ter fracassado, tá certo? Então, entre, vamos dizer, uma teoria geral do universo físico, tá certo, e a resposta a todas as questões filosóficas, o caminho é imenso. Quer dizer, mesmo que existisse essa teoria geral, que a teoria não conseguia, né, e a tentativa de articular as duas coisas às vezes leva a resultados absolutamente decepcionantes, que, como disse o físico Michio Kaku nesse vídeo que eu coloquei em circulação no Facebook, parece que coloca em questão o edifício inteiro da física contemporânea. Ou seja, em vez de a física conseguir abarcar a totalidade dos fenômenos, são os fenômenos que vêm e estouram com todas as explicações físicas existentes. Coisa que já aconteceu várias vezes na história e ainda vai continuar acontecendo, levando à conclusão, como diz o próprio Michio Kaku, de que a natureza é mais esperta do que nós. Então, o anseio de unidade, ele está presente na alma humana, tá certo? E está presente porque houve, em outras épocas, esse vislumbre do universo das leis divinas. Se nós não tivéssemos isso, a questão da unidade do conhecimento, da unidade do fenômeno universal, jamais nos seria colocado para nós. Vocês já viram algum urso, algum jumento especular a unidade do conhecimento? Não, porque não tem vislumbre do universo das leis divinas. Então ele vive, né, como dizia o biólogo Huxley, ele vive no seu Umwelt, no seu círculo de experiência imediata, e não quer saber se existe alguma coisa para além daquilo, tá certo?
Então, se há uma coisa com a qual os animais não se preocupam, é a unidade do real e a unidade do conhecimento. E nós só nos preocupamos com isso porque nós tivemos um vislumbre da unidade. Mas é só um vislumbre. Então, desde esse vislumbre, não podemos construir um sistema unitário universalmente explicante. Não podemos, mas também não podemos desistir dele. Não é isto? Isto aí, vamos dizer, é a mesma coisa que o estado de perfeição. Né? Você vê que nem mesmo os santos alcançam um estado de perfeição quantitativa. Aliás, Deus não quer exigir perfeição quantitativa de ninguém. Ou seja, você vai ser perfeito em todos os detalhes. Não, você vai ser perfeito no essencial. Você vê que na Bíblia, Deus pega homens que cometeram pecados horríveis, tá certo? Como Davi ou Salomão, e os considera perfeitos. Os críticos não. E aí vão realçar os defeitos de Davi e Salomão. Mas para Deus aquilo está bom. Porque Deus sabe que a nossa perfeição é puramente analógica, a perfeição simbólica. Ou seja, perfeito o suficiente para que através de nós algo da perfeição divina transpareça. Algo e não tudo, meu Deus do céu. Você vê, se você pegar a história de Jesus Cristo como está na Bíblia, a perfeição divina transparece ali? Não, a própria Bíblia diz, Jesus Cristo fez e disse muitas outras coisas que se nós fôssemos escrever não haveria lugar suficiente para caber tanto livro. Portanto, quer dizer que mesmo a perfeição de Jesus Cristo, tal como aparece no Evangelho, ela também é analógica. Ela não é o todo. Ela simplesmente insinua o todo. Mesmo no caso de Jesus Cristo. Quanto mais no nosso. Tá certo? Então, claro que nós, seres humanos, nós somos malvados. E nós sempre procuramos a perfeição quantitativa, mesmo nas melhores pessoas. E se não encontramos, nós realçamos os seus defeitos. Tá certo? Você sabe que no Brasil existe uma verdadeira obsessão de procurar o ponto cego, né, na mente das pessoas. Então você lê tudo que o sujeito escreveu, lê um monte de coisa que ele escreveu, não em busca do que ele sabe, do que ele pode te ensinar, mas daquilo que ele não está enxergando. Não porque você tenha, vamos dizer, o intuito de realmente transcender, de enxergar algo além dele. Não, o pessoal se contenta com o tal do ponto cego, que serve para quê? Para você invalidar, né, às vezes uma obra inteira ou uma vida inteira de bons serviços prestados. Então isto é evidentemente, como disse um sujeito que era presidente do Banco Mundial, ele disse, o Brasil nunca irá para frente porque é uma sociedade baseada na inveja. Eu não lembro o nome do cara, mas era um sábio, né? Então, essa foi então a inspiração do livro. E eu não estranho que muitas vezes, perante esses livros, como perante as minhas aulas, conferências, as pessoas tenham a impressão de que certos dramas e dificuldades delas foram curadas ou pelo menos atenuadas. Porque este é exatamente, né, o objetivo da filosofia, é trazer a mente, trazer o foco de atenção de volta, vamos dizer, aos dados fundamentais da realidade e, portanto, protegê-las contra, né, o desvario público da luta entre palavras, ou luta entre símbolos, tá certo? Ou da luta entre metonímias contrárias. Tá certo? Ao contrário, os ideólogos, os doutrinários, os agentes do processo político estão sempre tentando envolver vocês nisso, o tempo todo. Para eles é fundamental que você tome as metonímias como realidade, tá certo? De modo a que, para que aquela metonímia se realize, você contribua para o partido, contribua para a igreja dele, contribua para a ONG dele e aumente o poder dele. Esse é o objetivo, tá certo? E também é necessário saber que nenhuma obra válida, valorosa, se fará em filosofia se você tiver uma única pretensão além desse esclarecimento. Se você quiser se tornar, por exemplo, né, o guia, o formulador de um novo programa político para a reforma da sociedade, você terá que apelar à linguagem metonímica e
terá que apelar vamos dizer, ao efeito hipnótico, tá certo? De transformar, de tomar figuras de linguagem como se fossem fatos da realidade, para que as pessoas movidas por esses símbolos, né, ora metafóricos, ora metonímicos, se armem e se organizem em favor do seu partido ou da sua proposta. Então, isso é incompatível com o trabalho do filósofo. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você tem um dia, você tem que escolher. Quer dizer, eu quero guiar as pessoas para a realização deste ou daquele objetivo social, tá certo? Ou quero, ao contrário, trazê-los de volta para certas realidades fundamentais, desde as quais não é possível, às vezes, formular nenhum programa político, ou religioso, ou ético, ou coisa assim. Tá certo? Quer dizer, o retorno à realidade é o objetivo permanente da filosofia, permanente e final. Não há nada que nós possamos fazer além disso. Isso não quer dizer que, ocasionalmente, você não possa contribuir para uma ou outra causa social, sabendo as limitações dela, e sabendo, sobretudo, que dentro, vamos dizer, da dialética histórica, qualquer tese que você emita, qualquer proposta, tão logo ela se converte em ação humana, ela também se converte no seu contrário. Isso aí foi descoberto por Hegel e até hoje ninguém desmentiu. Quer dizer, o esforço de implantar uma nova política, tá certo? Uma nova proposta, requer, vamos dizer, a condensação, a cristalização de instrumentos de ação, de instrumentos de poder que modificam retroativamente o sentido da proposta. Isso não quer dizer que eles foram infiéis, eles traíram a proposta. Não, isso é inevitável, isso acontece mesmo. Então, eu vou lhe dar um exemplo. A democracia, todo mundo adora a noção de democracia. Agora, como é que você implanta a democracia? Para implantá-la, você tem que usar de instrumentos que são profundamente antidemocráticos. Não é isso? Então, vamos dizer, a simples ideia de você, de direitos iguais, tá certo? Sim, todos têm os mesmos direitos. Eu digo, mas sim, mas por que o sujeito não tem o direito de ter uma concepção totalmente diferente dos seus direitos? Você nem pode admitir que outras concepções venham distorcer a sua concepção originária, e nem você pode excluí-las do âmbito dos direitos que você mesmo está estabelecendo. Então isso quer dizer que a democracia ela subsiste subsiste através de um conflito onde os elementos antidemocráticos entram como partes integrantes do processo. E quando as pessoas não sabem isso, quando elas acreditam literalmente nos seus ideais, então elas são cegas e se tornam, por assim dizer, idiotas fundamentalistas. Existe o fundamentalismo cristão, como existe um fundamentalismo gaysista, como existe o fundamentalismo comunista, como existe um fundamentalismo social-democrático, e assim por dentro, são todos fundamentalistas. Quer dizer, aqueles que entendem a linguagem, vamos dizer, essas fórmulas metonímicas como se fossem coisas ou realidades, são todos fundamentalistas. Tá certo? Então, quer dizer, quando o Eric Wegelin diz o homem moderno é essencialmente fundamentalista, é isso que ele está querendo dizer. Especificando melhor o que ele quis dizer, eu cheguei a esta fórmula. O homem moderno pensa metonimicamente e toma metonímias como fatos. Espera aí, aqui tem uma pergunta. O pensamento metonímico consiste em você tomar uma expressão que está designando uma coisa indiretamente como se fosse uma expressão direta da coisa. Como, por exemplo, a expressão palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Falo, não. A Bíblia é o signo impresso da palavra de Deus. Não é a própria palavra de Deus que está presente. A palavra de Deus só se efetivará na alma do ouvinte. Senão, qualquer interpretação que você desse da Bíblia, por mais absurda que fosse, seria também a palavra de Deus. Não pode ser.
Então, dizer a Bíblia para Deus é uma metonímia. Você está tomando o signo como se fosse a coisa, e não é. Entendeu? Do mesmo modo, o mesmo tipo de pensamento metonímico você observa em todos os debates públicos. Então, vamos dizer, a simples redução, vamos dizer, da metonímia à expressão, vamos dizer, correta, exata e literal dos termos envolvidos, já é um grande serviço que a gente pode prestar à humanidade. Entendeu? Quer dizer, vocês estão indo atrás de bandeiras atrás das quais não tem nada. São sinais de fumaça, eles estão indo atrás de fumaça. Tá certo? E não vão chegar a nada. Agora, o preço disso é, às vezes, você entender que os dramas humanos em torno dos quais se levantam os partidos, os grandes conflitos, etc., às vezes não tem solução. E as pessoas que prometem solução só podem fazê-lo mediante o pensamento metonímico que, vamos dizer, ao atrair, né, como que um ímã, como que ao magnetizar as massas para que juntem forças e criem processos de ação social, produz efeitos que nunca podem ser os prometidos na proposta original. Nunca podem ser. Eles sempre serão alterados. E essa alteração não é uma distorção ou infidelidade, é uma fatalidade da própria estrutura da realidade. Isso quer dizer que a possibilidade real da ação humana é muito menor do que as pessoas imaginam. Então, às vezes, se você percebeu um problema quando você tinha 15 anos, eu digo, bom, quando você tiver 95, o problema vai estar lá inalterado. Porque, do ponto de vista das leis divinas, vamos dizer, da realidade primordial, eterna, tá certo? Esses problemas, eles são a própria vida humana, eles não são defeitos da vida humana, né? E a tentativa de corrigi-los pela ação humana só vai agravá-los. Porque a finalidade da nossa vida é o quê? É a morte e a vida eterna, né? Isto é uma realidade, não há como você fugir disso, entendeu? Ou seja, você tentar realizar no plano terrestre coisas que só são acessíveis dentro de um plano de eternidade, portanto de imutabilidade, tá certo? Sempre vai dar maus resultados. Então, quer dizer, a confusão da eternidade com a vida temporal é também efeito do pensamento metonímico. Por exemplo, quando Karl Marx usa a expressão fim da história. Eu digo, bom, depois do fim da história, a história continua. Outra coisa, as metáforas orgânicas da sociedade, que comparam, por exemplo, a sociedade a um organismo animal, tá certo? Ou essas teorias cíclicas que a lei dos 3 estados de Augusto Comte, tudo isto pressupõe que existe um ponto final da história e que, portanto, o seu fulano, o seu ciclano, o seu Karl Marx, o seu Augusto Comte pode enxergar o trajeto inteiro da história humana. Agora é o seguinte, qual é a duração desse trajeto? Ninguém sabe. Quando perguntaram para o próprio Jesus Cristo, ele disse, eu não sei, só Deus Pai é que sabe. Veja o que é isto. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Logos, é a inteligência divina. O que é Deus Pai? É o poder divino, é a vontade divina. Então, Jesus Cristo está dizendo que o fim dos tempos será uma decisão livre de Deus Pai. E não uma imposição, vamos dizer, da lógica imanente, imposição, vamos dizer, da própria inteligência divina. Dito de outro modo, Deus põe o ponto final nisso quando Ele quiser. Ele está livre para fazer isso agora ou daqui a pouco. Ou para esperar mais alguns milênios. Então isso não é acessível a uma abordagem racional humana. Então, item número 1 da estrutura da realidade. Não sabemos quanto tempo isto vai durar. Portanto, não podemos conhecer o trajeto inteiro. Sempre tem mais um capítulo. E quando terminar? Quando terminar, vem a passagem do tempo para a eternidade, que é uma dimensão ainda mais vasta e mais inimaginável do que o conjunto da história.
Então, viver um drama que você não sabe quando vai terminar e, portanto, não pode saber como vai terminar, esta é a condição humana básica. E quem não está preparado para isso, quem quer viver na ilusão de que ele sabe o trajeto, não é isso? Esse já está fora da realidade automaticamente. Quer dizer, todas as pessoas que estão prevendo o fim do mundo, elas não sabem o que estão falando. Né? Porque sinais do fim do mundo têm sido observados, pelo menos, tá certo? Desde, digamos, do ano 40 da era cristã. Aqueles primeiros cristãos, todos, não, mentira, quase todos estavam persuadidos de que Jesus Cristo ia voltar no dia seguinte. Ou seja, eles presumiam que eles sabiam algo que o próprio Jesus Cristo não sabia. Está entendendo? E eram cristãos, eram pessoas devotíssimas, muito santos. Então, na hora em que alimentam esta presunção, escapam da estrutura da realidade, que é viver na ignorância do fim. E, portanto, na ignorância do sentido total. Não sabemos qual é o sentido total da história humana, mas tem uma coisa que nós sabemos. Se existe uma alma imortal, uma única alma imortal, a duração dela é maior do que a duração de toda a história humana. E, portanto, o trajeto inteiro da história humana, visto do ponto de vista de uma alma imortal na eternidade, será apenas um capítulo da sua história. Então não se preocupe, meu filho, você quer saber o fim da história? Você vai saber. Porque você é necessariamente uma alma imortal. Eu creio já ter demonstrado isso no curso da imortalidade. Não há como escapar da imortalidade. Então, para que você está com tanta pressa de saber o fim, se depois você vai saber mesmo de qualquer maneira? Então, os nossos esforços, por exemplo, de filosofia da história, não devem ser voltados à finalidade de saber qual será o sentido último da história ou quando vai acabar, mas apenas de ajustar o nosso foco à situação real que nós estamos vivendo. Então, todos os trabalhos que eu coloquei neste livro têm esta finalidade. Então, eu creio que isto justifica a sua publicação, né? E até justifica que algumas pessoas gastem R$39 para ler o que eu escrevi ali. Então, novamente, eu agradeço aqui a atenção, a presença de todos, agradeço a Vida Editorial, ao Silvio Grimaldo, a todos aqueles que colaboraram, não dá para fazer a lista inteira dos nomes, né, certo? E eu creio que outras coletâneas do mesmo tipo ainda serão publicadas. Tem uma segunda que já está em preparação, chama Conhecimento e Presença, e talvez haja, tem uma segunda, uma terceira, porque a primeira foi a Dialética Simbólica, e talvez haja em seguida uma quarta antes da publicação de qualquer estudo mais abrangente, como, por exemplo, a questão da mentalidade revolucionária e outros assuntos. Então, é isso aí. Eu encerro por aqui e daqui a pouco começamos a aula do seminário. Muito obrigado a todos e que tudo seja para a maior glória de Deus.